Uma vez foi perguntada a Ellen White sobre a terceira mensagem evangélica, se era justificação pela fé, e ela respondeu que sim, era justificação pela fé na sua essência. Na sua essência. Dá para explicar um pouquinho? Sim. Vamos lá, qual é a definição de justificação pela fé? Abre Romanos capítulo 5 para mim. Todo mundo escutou a pergunta? Só para escutar a pergunta, não? Ele falou o seguinte: uma vez a Ellen White foi indagada sobre a questão da terceira mensagem angélica, ou a mensagem dos 3 anjos, se essa mensagem era a justificação pela fé ou tinha correlação com a justificação pela fé. A resposta dela foi: isso é a justificação pela fé em essência. Aí ele está perguntando: me explica isso, como é que se dá isso? Então eu pedi, leia Romanos capítulo 5, os 3 primeiros versos aí, que aí fica evidente a conexão entre as duas coisas. 3 primeiros. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Que mais? Continua que o verso não acabou. O 4 acho que vai ainda. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Até. Então, o que é a justificação pela fé? Esse texto é a essência da justificação pela fé. Então, o que é a justificação pela fé? Em primeiro lugar, existe um conflito entre quem? O pecador e Deus. Okay? O conflito faz o que entre os dois? Cisão, separação completa. A separação completa, Paulo já tinha definido em Romanos, ou define em Romanos 6, já tinha falado disso em Romanos 3. A separação completa produz o quê? Que resultado? Morte. A essência do pecado é morte. Qual é o dom de Deus? O dom de Deus é vida. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Como? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O final do texto que você leu descreve o como. Na morte de Cristo. E essa morte, ela é ofertada àquele que crê de graça. Por isso é considerada a graça que salva. Então, o que é justificação pela fé? É eu ser justificado, ou seja, recebi uma justiça por imputação, recebi essa justiça de fora para dentro. Alguém pagou o preço exigido pela justiça em meu lugar, porque eu não tinha como pagar, porque eu era o pecador, eu era o réu, eu era o condenado. Ele entra no lugar, paga por mim e me oferta de graça esse pagamento. A fé é o que me permite aceitar esse pagamento. Bom, beleza, isso é a essência da justificação pela fé. Uma vez que eu aceite isso, isso produz um efeito na vida do cristão, que é o miolo do texto do verso 4 e 5. Quais são os efeitos? Tem 4 efeitos em cadeia, lê de novo aí. O 3 ou o 4 em diante? Acho que é o 4 em diante. E a perseverança, experiência. E a experiência. Na verdade, então começou antes, que era a tribulação, né? A tribulação, final do 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ok, para aí um pouquinho. Percebe que o texto diz que nós nos gloriamos no quê? Na tribulação. Mas por quê? Porque estava antes. O que estava antes em que nós nos gloriamos ou aguardamos glória? A glória de Deus. Uma vez que eu tenho a esperança na glória de Deus, eu posso me gloriar no quê? Na tribulação. Por que eu posso me gloriar na tribulação? Porque a glória de Deus se manifesta naquele que crê e foi justificado. Vamos para a mensagem angélica antes de você ler as outras 3. Qual é a essência da primeira das 3 mensagens angélicas? Temei a Deus e dai-lhe glória. Qual é a essência da justificação pela fé? Justificados, temos paz com Deus e agora temos esperança no quê? Na glória de Deus. Portanto, eu posso não mais ter medo de Deus, mas
temer a Deus, adorá-lo e exaltar a sua glória. Em exaltando a sua glória, o que diz a mensagem angélica? Vinda é a hora do seu juízo. Bom, quando vem a hora do juízo de Deus, eu estou em que fase do momento dessa descrição da justificação pela fé? Nos gloriamos no quê? Nas tribulações, que produzem o quê? Perseverança, que por sua vez produz o quê? Experiência, que por sua vez me leva ao quê? A esperança, e essa não confunde. Então eu assisto todo o desenrolar da história, o juízo de Deus em prosseguimento, mas eu não tenho o quê? Medo. Por que eu não tenho medo? Porque eu já fui justificado, me considero salvo, tenho paz com Deus, estou sofrendo a tribulação, mas o que eu enxergo para frente que não me deixa me confundir e me perder? A esperança de que isso vai ter um fim, porque Cristo já pagou o preço. Essa é a essência da terceira mensagem angélica. Temei a Deus, da glória, vinda a hora do seu juízo. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Por quê? Porque ele vai resolver a conta, é o final das mensagens angélicas. Ele vai julgar, ele vai condenar o ímpio e vai salvar o seu povo. É a essência da justificação pela fé. E a justificação pela fé é judicial? Ela é. Por isso a não extinção do quê? Da lei. Qual é o discurso do momento? A lei não tem valor. Qual é a essência que provoca a justiça pela fé? A lei me condena e me mata, alguém entra em cena, paga o preço exigido pela lei sem aboli-la, e agora justificado pela fé eu tenho paz e mudo a minha vida. Mudo a minha vida de que jeito? Pela transformação, pela experiência, pela renovação da minha fé, etc. Todas as descrições que Paulo vai fazer daí para frente. Por isso é que o texto do capítulo 6 vai discutir o quê? Já o fim do 5 e o 6 por excelência vão discutir a essência da lei. O capítulo 6 vai dizer: a lei é santa, justa e boa, porém ela viu o pecado que estava em mim, e o pecado, tomando ocasião no mandamento, me matou. Aí ele pergunta: acaso é a lei o que é ruim? Não, não é a lei, é o pecado que está em mim que é ruim. A lei só mostrou e evidenciou o pecado. Aliás, eu não teria conhecido o pecado se não fora por intermédio da lei. É o próximo bloco do texto, depois da próxima parte do capítulo 5 em diante até o fim do 6. Todavia, quando a gente fala que a justificação e daí existe a transformação, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a transformação para não entrar no perfeccionismo também. Sim, a transformação é um processo. Sim. Ela não é um fim. E é um processo que não é de dentro para fora. Ele é um processo de fora para dentro. Ou seja, não há nada de bom em mim. Certo. Portanto, ele é um processo de conversão, de rendição, de submissão. Porque senão é fácil fazer. Sim, virar obras. Virar legalista. Virar obras. E aí vira meritório. Se virar meritório, para que eu precisava da fé? Não há mérito em mim. É tênue a divisão. Por isso a advertência da falsidade. Percebe que agora você chegou no ponto da sua pergunta? Os que têm saído do movimento saem para duas direções: o liberalismo da graça barata e o radicalismo do perfeccionismo. Viver sem pecado no fim do tempo. Eu tenho que viver sem pecado para aguardar Jesus voltar? Sim. Em que condição? Na condição de rendição a Deus, não na condição de mérito. E a linha disso aqui é tênue. E é o erro onde a gente leva isso com mérito. Por isso é que você tem que olhar. A Ellen White é clara em dizer: aqueles que receberão Cristo por ocasião da sua vinda não terão pecado neles. Mas ela coloca isso dentro de um contexto maior. Qual é o contexto maior? Eles terão rendido a sua vida a tal ponto a Cristo que o servem continuamente. Mas é fácil. Mas é o poder dele que faz isso, não é o meu. Mas é fácil de interpretar. É facinho de virar. Facinho, muito fácil. O difícil é praticar. Depois que vira, praticar é difícil. Mas virar é facinho. Esse é o problema.